Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Agradeço muito a presença de todas e todos que aqui vieram contribuir com suas presenças e participações para debater um tema extremamente importante. Essa audiência pública ela foi convocada pela demanda que nós recebemos dos consegues e outros setores da sociedade em relação a um tema que é problemático na nossa sociedade, que é a perturbação do sossego. E no último dia 30 de abril, ou seja, todo última quarta-feira de todo mês de abril, se celebra, ou se comemora, melhor dizendo, né, o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E nesse caso, né, a gente sabe que a questão envolve muito a questão do sossego. Então sejam todas e todos muito bem-vindos. O objetivo desse tema é falar sobre encontrar soluções para reduzir o tamanho do impacto. Eu informo que toda essa audiência pública nossa ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia em canal aberto 10.1 em Curitiba e pelos canais de TV a cabo no Estado do Paraná, além, é claro, das redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu, inclusive, quero aqui já convidar quem queira participar com suas dúvidas, perguntas ou sugestões, para que façam suas inscrições com a equipe do cerimonial, ou também encaminhe o e-mail institucional que aparece aí na tela, que é fpm@assembleia.pr.leg.br. Essa audiência pública está sendo realizada pela Frente Parlamentar Municipalista, que é justamente para abordar os temas dos temas que envolvem a relação das pessoas nas cidades, de apoio às associações de municípios, aos consórcios públicos, são os temas que essa Frente Parlamentar que foi criada e por mim coordenada aqui na casa, tratado. Eu gostaria de já ler aqui a composição da mesa, né, e quem não estiver aqui ainda possa vir, mas penso que quase todos estão aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Major Ronaldo Goulart, que é subcoordenador do Centro dos Conselhos Comunitários de Segurança do Paraná, o CECONSEG. Agradeço pela presença, Major. A senhora jornalista Valéria Prockman, que é representando o movimento contra a perturbação do sossego, que, olha, a Valéria sempre me perturba, inclusive, porque cada vez que tem uma perturbação grande na cidade, ela liga imediatamente para mim, mas com absoluta razão sempre. Agradecer também a presença do Dr. José Fernando Macedo, que é médico e presidente da Associação Médica do Paraná, que, aliás, grande parceiro aqui dessa casa, e eu sempre destaco, doutor Macedo, a sua participação cidadã, quando em 2009 nós conseguimos aprovar aqui nessa Assembleia, numa ampla mobilização, a lei antifumo aqui no Paraná, né? Nós somos precursores, depois de São Paulo, a nossa lei foi fundamental, e a sua participação, ainda como presidente mesmo da Associação Médica do Paraná, foi muito importante. Eu destaco isso porque é bom tê-lo aqui nessa causa também aqui. Eu quero agradecer a presença do senhor Vonei Lopes da Silva, que é presidente do CONSEG do Abranches, né, que aqui representa os demais CONSEGs que aqui estão presentes nessa mesa aqui. A senhora Priscila Auer, que é secretária do CONSEG São Francisco e protetora dos animais. Quero também agradecer a presença da doutora Aline Milanês, que é representante e advogada da ONG Onda Autismos, e da senhora Maria Helena Salomão, professora e líder comunitária pró-sossego nas Mercês. Embora eu acho que o sossego tem que ser em toda... Aliás, para quem mora como eu, na esquina da Carlos de Carvalho com a desembargador Mota, não imagino o que é os finais de semana e à noite, os carros acelerando para pegar os paredões ali do barulho, né? Impressionante. Mas, enfim, eu queria dizer que esse Dia Internacional
né, de conscientização sobre o ruído, ele tem um foco especial no enfrentamento à perturbação do sossego. Essa data, como disse, é celebrada anualmente na última quarta-feira do mês de abril, e ela foi criada em 1996 pelo Center for Hearing and Communication dos Estados Unidos, ou seja, o Centro de Audição e Comunicação dos Estados Unidos, no bom português. E hoje já faz parte do calendário de diversos países e tem um objetivo muito claro: chamar a atenção da sociedade para os efeitos nocivos da poluição sonora na saúde pública, na qualidade de vida e no meio ambiente. Aqui no Paraná, os dados são alarmantes. Em Curitiba e na região metropolitana, 40% das ligações para o 190 são por perturbação do sossego. É o principal motivo de chamadas à polícia. Em segundo lugar, com 16%, também um outro tema que é muito preocupante, que estão os casos de violência doméstica e familiar. Esses números mostram que o ruído excessivo não é apenas um incômodo. Ele gera conflitos, agrava tensões e compromete a saúde física e emocional das pessoas. A poluição sonora, especialmente nas áreas urbanas, está associada à perda auditiva, estresse, distúrbios do sono, problemas cardiovasculares e dificuldades de aprendizado e concentração. Trata-se, portanto, de uma questão de saúde pública e de bem-estar coletivo. Diante desse cenário, estamos aqui para dialogar, ouvir especialistas, agentes públicos, técnicos e, acima de tudo, a população. Nosso compromisso é construir soluções que passem pela educação, pela legislação e pela promoção de uma cultura de respeito ao espaço comum. E como encaminhamento concreto dessa audiência, eu anuncio que nós estamos estudando, né, a adoção de uma lei estadual de conscientização sobre o ruído, que tem como objetivo, né, incluir esse tema como um tema a ser tratado pelo Estado, estudar sobre campanhas educativas em escolas, universidades e meios de comunicação, fomentar ações integradas entre os órgãos da saúde, segurança e meio ambiente, incentivar os municípios a criarem políticas locais de controle de poluição sonora e também compreender que o silêncio é um direito ao descanso, à concentração, à saúde, à dignidade, né? E o objetivo nosso, né, ainda informando que no Congresso Nacional há um projeto de lei que visa transformar a perturbação do sossego, que hoje está enquadrada como contravenção penal, e tipificá-la como crime, né? Acho que certamente depois todos aqui vão falar sobre esse tema. Eu remeto aqui a uma lei que nós aprovamos não há muito tempo atrás, um problema grave que nós temos também, mas que tem sido enfrentado, que nós podemos também pensar e avançar, como fizemos aqui com uma lei anti-cerol, o uso do cerol na solta de soltar papagaio, pipa, que é um problema sério. Nós aplicamos uma multa, além porque é contravenção penal, mas nós estamos aplicando uma multa administrativa também, que é uma forma de você tratar do tema. Ou seja, nós convidamos todos aqui justamente para a gente poder debater isso e aprofundar com quem está no dia a dia e tem interesse no tema, né? O objetivo desse é dar relevância. Então, nesse sentido, agradeço muito a presença de todos e todos. Agradeço ainda a presença do senhor Mauro Bobato, que é ex-vereador de Curitiba, que está aqui presente conosco, o senhor Célio Raul Meyer, presidente do Conseg Xaxim, Juscelia Barão, que é chefe de gabinete da subprefeitura do Portão Fazendinha, representando aqui o nosso Rodrigo Reis, Érica Mielk, representando a secretária do Meio Ambiente, Marilza Dias, e a Malu Gomes, representando a Associação Comercial do Paraná, que é o Conseg da área central da nossa cidade de Curitiba, né? Então, eu vou iniciar, acho que pelo cerimonial que me diz aqui, iniciar pelo Major Ronaldo Goulart, que é subcoordenador do Centro, né, dos Conselhos Comunitários de Segurança, e que efetivamente tem certamente que a Polícia Militar, que é a maior demandada nesse processo todo, não é, Goulart? Prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado pela presença e pela sua contribuição. Bom dia a todos.
agradeço imensamente pela oportunidade de estar nesse local tão especial, com esse público tão seleto. Agradeço ao nosso deputado Romanelli, uma grande liderança que está sempre à frente, sempre envolvido com essas causas que têm uma repercussão geral na nossa comunidade. Meu agradecimento também à Valéria, que tem ombreado aí várias iniciativas, inclusive essa questão do enfrentamento à perturbação do sossego, que é um problema gravíssimo e que nós vamos analisar aqui, ouvindo também toda a mesa. Agradeço aos amigos já citados aqui da mesa, as diretorias dos CONSEGs, as lideranças comunitárias que aqui se fazem presentes e os integrantes da comunidade que representam aqui o número de pessoas que sofrem com esse grave problema. Nesse ato, eu represento a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fui designado pelo Coronel Hudson Leôncio Teixeira, nosso secretário, e estou na função de subchefe do Centro Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança. Nessa condição, acabamos tendo contato com o tema, mas já na função de comando de companhia, na função da seção de operações do Subcomando Geral da Polícia Militar, também enfrentávamos muito de perto essa questão da perturbação do sossego. Fico muito feliz quando ouço o nosso deputado falando sobre o estudo de uma legislação que vem aí reconhecer o silêncio como um direito, inclusive a cidadania, que venha estimular ações integradas para lidar com esse problema, também a participação dos municípios de diferentes maneiras, eles podem lidar com essa questão. E o desenvolvimento também de campanhas educativas. Penso que esse tema precisa ser tratado já nas escolas. O ideal seria já nos lares, né, com as crianças, mas nas escolas tem um alcance bastante importante. Nós verificamos que a perturbação do sossego, eu entendo que seja o nosso maior problema de segurança pública. Na minha visão, a perturbação do sossego é o maior problema, por diferentes razões. Primeiro, pelo número de chamados, pelas demandas, pelo número de pedidos de socorro. Eu procuro tratar essa forma como uma ligação para o 90 de alguém que está sofrendo às 2, 3 da manhã, que não consegue dormir, que não consegue descansar, que está com criança, que tem problema doente, que tem que levantar de madrugada para trabalhar. Essa agressão, essa violência, ela é gravíssima. Não é somente um som alto, é um desrespeito, é uma falta de consideração, é uma agressão que gera um prejuízo tremendo, que reduz a qualidade de vida das pessoas, que afeta a saúde de forma muito séria, que dificulta ou atrapalha descanso, trabalho, concentração, os momentos de lazer, os poucos momentos que a pessoa tem no seu lar para descanso, para recuperação, para as suas atividades. Quando essas pessoas ligam para a Polícia Militar, elas estão pedindo socorro, estão pedindo uma resposta, estão pedindo que o Estado faça alguma coisa. E é natural que peçam que o Estado faça, porque não dá para esperar que uma pessoa de idade, às 2 da manhã, saia da sua casa, se dirija até um grupo com 10, 15, 20, 100 pessoas alcoolizadas e tentar dizer para elas que o que elas estão fazendo é inadequado, não é certo, é desrespeitoso, e tentá-las convencer a ter outra atitude. Não dá para imaginar que isso seja esperado de uma vítima. E ela recorre, então, à Polícia Militar. E os números mostram que do total de acionamentos, 40% ou mais relaciona-se à perturbação do sossego. Nos finais de semana, esse número chega a 70%, 75%, 80% dos chamados. E esse número nos diz muitas coisas. Primeiro, da dimensão do problema. Segundo, é que se esse número tem essa dimensão, é porque as ferramentas que o Estado vem adotando não estão funcionando, não está dando certo. Os meios que têm sido utilizados para combater esse problema não estão surtindo o efeito esperado. Então, nesse contexto, a audiência pública, o envolvimento da Assembleia Legislativa, dos nossos parlamentares, é fundamental, porque é o momento em que o Poder Legislativo começa a estabelecer um nível de prioridade para a questão da perturbação do sossego. E para nós é um motivo de satisfação percebermos que
junto com a comunidade civil organizada, com as diferentes lideranças aqui representadas, e segmentos, nós temos também a possibilidade de contar aí com o Poder Legislativo, aqui representado pelo nosso deputado Romanelli. A questão da perturbação do sossego, ela tem um alcance e tem um prejuízo enorme para a segurança pública como um todo também. Se nós pensarmos que nos finais de semana nós temos 80% dos recursos da polícia ostensiva tentando minimizar um problema que não é resolvido há décadas, isso significa que nós temos uma redução do efetivo aplicado na prevenção de crimes. Muitas outras infrações penais não são coibidas adequadamente ou não são prevenidas, muitas vezes porque esse efetivo está tentando dar uma resposta para um número excessivo de chamadas, de ligações, para tentar lidar com esse problema sem as ferramentas adequadas. O caminho que se adota muitas vezes é o da lavratura de termos circunstanciados, que tem naturalmente um tempo para ser analisado, processado, e às vezes essa demora já é o suficiente para tornar a medida ineficiente, porque uma resposta que demora 1 ano, 2, depois de uma infração, já aconteceram várias outras infrações com o mesmo infrator, e de repente essa resposta vira uma multa, uma medida alternativa de pena, e por vezes é arquivado porque a vítima não se identifica, ou as vítimas não se identificam, o que também é compreensível. Por que as pessoas ligam para a Polícia Militar pedindo uma intervenção e elas não se identificam? Elas têm uma razão, têm um motivo, tem algo que é compreensível, porque isso é regra. É porque as pessoas sabem que conviver com a pessoa que não tem, às vezes, a percepção clara do que é certo e errado, não tem uma noção muito correta do que é respeitar a vizinhança ou as pessoas que estão próximas dela, esse convívio ele tem um certo risco. O risco de continuar sendo vítima de perturbação, de ser ameaçado, de ter algum prejuízo financeiro. E esse receio, esse perigo, é que faz com que as pessoas não queiram se identificar. E a falta de identificação muitas vezes leva ao arquivamento do termo circunstanciado sem que o autor seja penalizado. Isso dá a ele o sentimento de impunidade e de que ele pode fazer o que ele quer, da hora que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser. E a vizinhança vai precisar conviver com isso por meses, anos, às vezes décadas. Então, o problema é seríssimo. Eu vou encerrando por aqui na minha fala. Tenho certeza que os temas que serão abordados, as ênfases que serão dadas serão muito enriquecedoras para todos. Manifesto a minha imensa gratidão pela oportunidade, por todos aqui presentes. Muito bem. Acho que seus dados aí são bem significativos. Imagina, 80% de toda a força policial que está nas ruas nos finais de semana fica ocupada por esse tema. É um dado muito relevante esse. Mostra o tamanho e a extensão do problema mesmo, né? Mas sua fala foi muito, muito boa. Eu quero convidar agora a próxima oradora aqui, que é a representante do município contra a perturbação do sossego, a jornalista Valéria Prockman. Agradecendo, Major Goulart, mais uma vez a sua presença, sua fala, e também ao Coronel Hudson, que é o nosso comandante, nosso secretário de Segurança Pública, e que tem sido um grande parceiro dessa Assembleia Legislativa enfim, e sempre muito antenado com os grandes problemas que nós temos no Estado mesmo, né? Que é um excelente policial. Mas, Valéria Prockman, com a palavra. Bom dia. Agradecimento ao deputado Romanelli, agradeço em nome do Movimento contra a Perturbação do Sossego, e ao Moisés Correia, assessor parlamentar aqui, por terem criado essa oportunidade pela qual nós estamos ansiando há no mínimo 3 anos. Agradecer também a presença dos CONSEGs de Curitiba, das vítimas de perturbação do sossego aqui presentes e dos palestrantes que aceitaram os nossos convites para estarem aqui conosco. Muito obrigada. Então, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Assim diz a nossa Constituição Federal. No entanto, o mundo jaz no barulho atualmente.
Essa é uma data para reflexão sobre a problemática da perturbação do sossego, que se alastra e se agrava a cada dia no Brasil, impactando a saúde, o meio ambiente e a ordem pública, que compreende segurança, tranquilidade e salubridade. A violência sonora tem múltiplas formas. Ela viola a paz dos lares. Ela afeta o desempenho profissional e escolar dos indivíduos. Ela afeta o convívio familiar, a saúde emocional. Ela é totalitária, porque ela nos obriga a ouvirmos aquilo que não queremos, que não desejamos ouvir, que não é a nossa escolha. O barulho invade os nossos ouvidos, os nossos corpos e as nossas mentes, a ponto de afetar gravemente a nossa qualidade de vida. Entre os vilões principais da perturbação do sossego, o movimento registra vizinhança barulhenta, estabelecimentos sem isolamento acústico adequado, eventos públicos em locais inadequados, buzinaços, torcidas organizadas, manifestações, veículos ruidosos, motocicletas e carros, fundamentalmente, mas também caminhões, alarmes e sensores disparados, templos e até mesmo os vigilantes de rua que acabam fazendo barulho durante a madrugada. A perturbação do sossego também muitas vezes está associada a outras condutas delituosas, né? Como crimes de trânsito, violência doméstica, crimes sexuais, vandalismo, tráfico e consumo de drogas, exposição de crianças e adolescentes em desacordo com o estatuto. E as vítimas, muitas das quais estão aqui hoje presentes e representadas, padecem no sofrimento, na angústia, na aflição, no desespero e no desamparo. Por quê? Porque a impunidade reina, como já foi dito aqui muito bem pelo Major Goulart. Nosso judiciário, infelizmente, é lento e ineficaz para punir os perturbadores de sossego, infratores da lei das contravenções penais. Esses agem com desfaçatez e cinismo, são desordeiros, e por isso foi criado em 2022 o Movimento contra a Perturbação do Sossego, que tem por objetivos congregar e orientar as vítimas, apoiar e defender a Polícia Militar no atendimento às ocorrências da perturbação do sossego, propor políticas públicas inovadoras que tragam soluções reais, como foi o exemplo aqui citado da lei antifumo. O deputado foi autor da lei estadual antifumo e eu tive a honra de participar também desse movimento cerca de 10 anos atrás, e é uma lei muito bem elaborada, bem aplicada e bem sucedida, inclusive para os fumantes, né? Os próprios fumantes também se beneficiaram. E outro objetivo do movimento é mobilizar a sociedade civil e a mídia através de ações pacíficas e silenciosas. Entre as iniciativas do movimento estão algumas proposições legislativas. A principal dela é a regulamentação do poder de polícia administrativa da Polícia Militar do Paraná para aplicação de multas aos perturbadores do sossego reincidentes, aqueles que não acataram a determinação da polícia. Já existem algumas iniciativas nesse sentido nos estados de Santa Catarina, de São Paulo. Nós temos contato com movimentos congêneres como o nosso, e nós precisamos realmente, deputado, isso nós queremos que a classe política nos ouça, mais força para a Polícia Militar do Paraná poder atuar no enfrentamento dessa problemática gravíssima que vem afetando a qualidade de vida da população. Também defendemos PSIUs como política pública, que são planos de silenciamento urbano, a exemplo do PSIU de São Paulo, que foi implantado já há muitos anos atrás, na administração do então prefeito José Serra, e embora não dê conta da problemática como um todo, mas é uma ferramenta muito importante, porque
o município tem muito poder constitucional hoje, né? Então, o PSIL seria algo fundamental para minorar o problema da perturbação do sossego. E outra proposição nossa é a regulamentação mais rigorosa da venda e do consumo de bebidas alcoólicas, a exemplo do que já ocorre nos países desenvolvidos, que todos que conhecemos sabemos como é. Seria uma lei civilizatória, tendo como paradigma justamente a lei antifumo, que foi uma lei que marcou a história do país em termos de civilização, baseando-se em educação, respeito e civilidade. Então, essa seria a minha contribuição. Lembrando, finalmente, que não existe liberdade individual sem responsabilidade coletiva. Então, muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito bem, parabéns. Belíssima fala, fez um belo resumo e com propostas, sugestões daquilo que a gente pode trabalhar e avançar. Eu também penso que uma sociedade seguinte, né, é a velha definição sobre ética, né? Ética, o que é ética? Ética é você fazer o que é certo quando ninguém está vendo, né? Que ninguém está te cobrando nada. E quanto menos uma sociedade de fato tem comportamento ético, as pessoas têm, mais leis você tem que ter para poder obrigá-las a que cumpram, né, minimamente aquilo que deve ser o razoável. Mas eu quero passar a palavra ao presidente da Associação Médica do Paraná, doutor Macedo. Doutor Macedo, faça favor com a sua intervenção. Alô? Bom dia a todos. Deputado Romanelli, Valéria Próxima, Major Ronald Goulart, componentes da mesa, e em nome de vocês, homenageio a todas as autoridades presentes neste dia aqui. Olha, como presidente da Associação Médica do Paraná, eu falaria até amanhã, sabe, a respeito de saúde. O exemplo, eu estava sentado naquela cadeira. Por que saí de lá? Ar-condicionado gelado na minha careca. Eu iria sair daqui com dor de garganta, a imunidade baixava por causa do ar-condicionado. Mas estava gelado. A nossa companheira continuou lá, mas eu não consegui aguentar. Então, eu troquei de lugar, estou falando para você. Deputado, a respeito da... Eu tenho 10 minutos, eu estou marcando aqui. Eu vou tergiversar um pouco a respeito da lei do fumo. Eu era diretor científico da Associação Médica Brasileira em 1994 a 1995 a 99. E eu estava num avião voltando de São Paulo, nessas viagens para a Associação Médica Brasileira, e eu era diretor científico e estava lendo alguma coisa sobre o cigarro. E aqui nós já tínhamos aprovado a nossa lei anti-tabágico. E daí sentou um rapaz do meu lado ali, e ele viu que eu estava com um livro sobre cigarro, ele perguntou: o que o senhor faz? Eu sou médico. E daí eu perguntei: e o senhor? Eu sou juiz federal. Tudo bem. Juiz federal é médico. Ele perguntou: tudo o que falam do cigarro é verdade, doutor? Eu falei: não só é verdade, como é muito mais do que você possa imaginar, né? Você sabe quantas pernas amputam em Curitiba por semana? Em torno de mais de 20 pernas por semana, ainda, apesar da lei anti-tabágico. Porque o cigarro faz muito mal. Então você fuma, depois você para de fumar. Aos 50 anos parei de fumar. O câncer te pega lá na frente. Câncer de pulmão, causado por cigarro. Então, este rapaz, esse juiz do Tribunal Federal me perguntou: o senhor tem documentação? Tem. Cheguei em Curitiba, liguei para a MB, pedi para encaminhar lá para o cartão dele, lá em Porto Alegre. Um mês depois, saiu a lei anti-tabágico nos aviões. Se vocês levantarem, deve ter sido 97, 98, porque você podia fumar no avião lá no fundo, mas o avião é um só, e você não respirava aquela fumaça? Respirava. Então surgiu, eu tive alguma participação por proibir o fumo nos aviões. Mas vamos ao tema de hoje.
Então, aquilo lá, perturbação. Muito interessante, de qualquer forma, é ilustrativo para quem, como eu trabalhei tanto nesse tema, porque essa decisão desse juiz federal em Porto Alegre foi fundamental para começar a enfrentar o problema. E olha, um paranaense aqui no olho do furacão aqui. Então, parabéns. vejam vocês, entendam vocês o que é perturbação. Ar gelado na cabeça, tá? Então, é só eu tive a condição de mudar de lugar. E se eu não puder sair de lá? Então, são outros 500. Eu escrevi um texto para ler para os senhores aqui. Na Associação Médica do Paraná, nós costumamos nos referir à saúde como um estado de perfeito bem-estar. Então, qualquer coisa que prejudique o bem-estar de uma pessoa está prejudicando a sua saúde. E vamos concordar, nada prejudica mais o bem-estar de uma pessoa do que a perda de seu sossego. Por isso, nós vemos com muita simpatia e damos total apoio à lei do sossego. A palavra sossego deriva do latim e significa exatamente ficar quieto e ficar em silêncio. Desde que foi criada, o sentido da palavra sempre oscilou entre físico e o emocional. Sossego é tanto a ausência de barulho ou movimento, quanto a tranquilidade da alma. É por isso que ela se encaixa tão bem em campos tão distintos como a medicina, a psicologia e a ética da convivência. Do ponto de vista médico, o excesso de ruído é mais do que um incômodo, é prejudicial à saúde. Estudos em neurofisiologia mostram que sons contínuos ou imprevisíveis, especialmente durante o repouso noturno, ativam o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elevando os níveis de cortisol e adrenalina. Significa, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, passa a se chamar estresse. Estresse durante o teu sossego. Isso resulta em distúrbios do sono, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, fadiga crônica e até alterações imunológicas. O ruído constante força o corpo a permanecer em estado de alerta, como se a selva nunca deixasse de ameaçar. Sob o olhar psicológico, o barulho torna difícil a autoconservação, a contemplação e o repouso. Em um mundo já hiperestimulante, o excesso de estímulo auditivo rouba a subjetividade e desgasta o aparelho psíquico. Pessoas expostas a ambientes ruidosos têm maior incidência de ansiedade, irritabilidade, déficit de atenção e até sintomas. São só 12 páginas, fiquem tranquilos. Depressivos. O cérebro humano precisa de pausas. As sinapses também precisam respirar. Já sob uma lente sociológica, o barulho não é apenas uma questão de decibéis, mas de convivência. O excesso de ruído em espaços urbanos é frequentemente expressão de desigualdade. Quando o indivíduo ou grupo impõe seu som ao coletivo, nega aos outros o direito à intimidade, ao descanso e à escuta anterior. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, casamento da minha filha, né? Teve um jantar e tal, tinha um DJ, né? Cara que vai cuidar do som. Chamei ele, o valor era X, né? Eu disse, olha, eu vou te pagar metade, mas na hora do jantar, se as pessoas não puderem conversar, eu não te pago a outra metade. Simples assim, não é simples? Não te pago a outra metade, se na hora do jantar eu não puder conversar com você, porque você não consegue conversar com barulho alto, lógico. Então eu tenho, daí chama a gente de surdo. Não, você está surdo. Não estou surdo, é que o barulho é muito grande, né? Você é chamado de surdo porque não consegue conversar.
A lei do sossego, portanto, não é uma repressão à festa, mas uma regulação do convívio. É a sociedade dizendo a si mesma: todos têm o direito de existir sem serem importunados pela imposição sonora alheia. Portanto, defender a lei do sossego é defender o sono das crianças, a sanidade dos idosos, o estudo dos jovens, o descanso dos trabalhadores e até o sagrado silêncio dos que simplesmente precisam pensar. Em tempos em que tudo é excesso de estímulos, de telas, de celulares, de ruídos, o silêncio se torna um ato civilizatório. É cuidar dele um ato de saúde pública. Não se trata de um silêncio absoluto, monástico ou asfixiante, mas daquele intervalo necessário entre os ruídos da vida moderna, um espaço acústico de descanso, recuperação e reflexão. E isso não é luxo, é medicina, é psicologia, é sociologia em ação. Muito obrigado. Muito bem, doutor Macedo, muito obrigado aí pela sua contribuição, como sempre, tão importante, né? Eu me lembrei aqui, inclusive, da sua participação, né, naquele processo da linha de fumo, mas eu ia dizer, acabei dizendo o assunto aqui, da linha de fumo, e que foi a doutora Zilda Arnes, né? Eu me lembro dela com muitas saudades, porque ela foi valente, veio aqui, foi de gabinete em gabinete dos deputados mais resistentes, mostrando a importância da aprovação da linha de fumo, né? Então eu penso assim, quando Valéria faz essa associação entre as duas questões, a linha de fumo ela veio assim, parecia impossível aprovar a lei e que as pessoas fossem cumprir a lei. Hoje ainda temos o problema dos tais dos cigarros eletrônicos, ainda que embora a lei vede, ainda temos algumas resistências, né? Outro dia, inclusive, estava com um deputado aqui dentro da casa utilizando isso. Nós até criamos um problema por causa dessa questão. Mas eu vou, sem mais delongas aqui, mas agradecendo ao doutor Macedo, passar a palavra ao Vonei Lopes da Silva, que preside o CONSEG do Abranches. Por favor, senhor Vonei, com a palavra aqui. Prezado deputado Luiz Cláudio Romanelli, de quem somos eleitores desde os seus tempos de vereador de Curitiba, ainda nos anos 90. Nossa, o senhor é antigo mesmo, então. Com muita honra. Ainda tínhamos cabelo. Major Goulart, nosso sábio líder, subcoordenador dos CONSEG. E a jornalista Valéria, que é a porta-estandarte, realmente uma guerreira, e demais oradores. Mas a mim sobrou muito pouco. Eu me sinto constrangido, porque após as falas científicas dos anteriores, e eu que não sou da área, me resta falar alguma coisa pontual e como liderança comunitária. A perturbação do sossego, a maior resistência, e sempre que nós vamos tentar impedir ou reclamar aos órgãos controladores ou aos órgãos que liberam os predadores, porque o perturbador de sossego eu considero um predador da saúde, predador principalmente dos idosos. É muito bonito quando se fala que hoje vive-se até os 90, 100 anos, mas em que condições chegamos? Por que não respeitar-se, já que nós temos hoje uma população maior de idosos, por que não respeitar-se? É claro que eu estou falando por experiência própria e em minha própria defesa. Hoje estou com 70 e poucos. Confesso que quando eu tinha dos 13, 14, morava no interior, em Tapejara, um município que o senhor é o patrono, me criei em Tapejara. Quando eu tinha essa idade, eu também gostava do som alto. Naquele tempo o som era de melhor qualidade, sem dúvida. Mas hoje eu vivo numa urbe do tamanho de Curitiba
numa região de idosos, particularmente o Abranches. O Abranches é uma ex-colônia, para quem está online ou não conhece, é uma ex-colônia polonesa, aonde a maioria, pasmem, a maioria dos seus habitantes são idosos, doutor Macedo. São idosos, não simplesmente aquele idoso pejorativo, né? Mas são pessoas já na faixa que exigem ou precisam um certo conforto. E nós temos no Abranches 2 dos pontos turísticos de Curitiba, cantado em prosa e verso, que são os maiores infratores do silêncio. Nós temos como ponto turístico, concordo, excelente, para nós é motivo de orgulho, a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, que infelizmente foram pontos encravados dentro de um bairro residencial, e um dia em uma audiência, uma reunião com promotores, até alguém me disse, mas vocês antigamente tinham as pedreiras, que davam aqueles ribombares. Realmente, as pedreiras eram 2 pedreiras, uma na Ópera, outra na Pedreira Paulo Leminski, e tinha o estouro, era muito grande, mas eram 4 estouros por dia, seguido. Cada pedreira estourava 2 pela manhã e 2 à tarde, e o resto era silêncio. Hoje nós temos os shows da pedreira, que se fazia mensalmente vários shows. Na Ópera se fazia mensalmente vários shows. Mas de 2020 em diante, passamos a reclamar, exigimos, promovemos uma audiência pública no bairro do Abranches, junto com promotores e vários diretores da prefeitura que intervieram, e um dos promotores seguiu coordenando reuniões entre Conseg Pilarzinho, Abranches, o São Lourenço ainda não tinha seu Conseg, e melhorou um pouco. Mas o problema da pedreira, para quem não conhece, não é só as 3 horas de shows ou 2 horas de shows, é quando eles estão passando som de madrugada. Houve uma agressão, um desrespeito, que eu chamaria de crime ecológico, o que fizeram aqui no Centro Cívico agora há 15 dias. Houve um evento da prefeitura, que é saúde, perfeito, uma corrida matinal, só que às 4 horas da manhã estavam passando som. O infeliz que não deve ter mãe, não deve ter pai, ele nunca fez barulho em casa, seguramente, nunca fez barulho em casa, e o pai, a mãe ou a avó, felizes de nós que temos avó, mas nunca chamaram-lhe atenção para baixar o som, mas estavam, e existe gravação também, para nós não enchermos, dizer que nós queremos predar todo mundo, ou somos contra tudo. Não somos contra, nós somos apenas o direito, porque nós aprendemos em 1967, quando entramos no ginasial, foi a primeira lição de educação moral e cívica, que o meu direito termina onde começa o teu. Ginásio Estadual Santana de Itapejara. O meu direito termina onde começa o teu. Mas hoje em dia não se tem esse direito, esse respeito. Não se tem mais deveres. E, infelizmente, os órgãos públicos são coniventes, porque são parceiros. Os órgãos públicos são parceiros, quer estadual, quer municipal. Por serem parceiros, permitem essas agressões. Então, o que nós do Abranches queremos, e beneficiando-me de tudo que eu tenho ouvido como presidente do Conseg Abranches e pelas iniciativas que havia tomado, me foi permitido também uma certa coordenação de um fórum que nós criamos entre os demais Consegues de Curitiba, além de participarmos do movimento contra a perturbação do sossego, porque o movimento contra a perturbação do sossego tem presidentes de Conseg e não presidentes de Conseg, qualquer vítima pode participar. Então nós representamos não só os Consegues, a presidência do fórum, dos presidentes de Conseg, e ali, por quê? Para nos unirmos, porque já que o infrator, o predador é unido, eles têm representação
na CAGE e em outros órgãos públicos da administração municipal, mas os consegues não têm. Mas quem representa a comunidade são os consegues. Então, que a partir de hoje estamos tornando público essa denúncia para que a prefeitura nos ouça mais. Já nos ouviu. Pela primeira vez, deputado, uma administração municipal como a atual administração do prefeito Eduardo Pimentel, a sua Secretaria de Defesa Social fez um simpósio e chamou os consegues, deu oportunidade dos consegues se manifestarem, porque nunca, nos seus 332 anos de Curitiba, os consegues tiveram voz. Pela primeira vez. Então já é um avanço. Nós reconhecemos os avanços, nós reconhecemos o que já se fez, mas o que nós queremos é que tenhamos voz e voto quando se for permitir alvará de algum ambiente que vá progredir a uma hora tardia, que seja chamado as lideranças, que sejam ouvidos os vizinhos. É muito normal, creiamos, que os vizinhos sejam chamados. Então, muito bem, eu não sou contra se pegar um alvará de uma distribuidora de bebida e torná-la num drive-in, como se tinha antigamente em Curitiba, onde se reúne vários carros de som a fazer uma bela bagunça, ou jogar em truco madrugada adentro com os carros de som na frente, na calçada, como acontece na Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, no Abranches, a 200 metros da minha casa, por isso que eu sei, porque eu ouço e eu vejo. Tenho hoje aqui uma vítima que pode dizer, está com a saúde em frangalhos por causa desses predadores. Então eles pegam a alvará de distribuidor de bebida, e ainda que fosse de bar, mas o bar é para atender no balcão, nós entendemos. Ou seja, o som não pode extrapolar. O que nós queremos é que ouçam as vítimas, que no centro, na Trajano Reis, na Paula Gomes, na Carlos Cavalcante, na Rua São Francisco e outras, que antes de se permitir um bar com som, claro que o emprego é importante. Passamos 2, 3 anos com tudo fechado. Temos que recuperar a saúde econômica, mas não é justo que para eu recuperar a minha economia, eu mate um casal de idosos que moram em cima do meu bar. Não é possível, não é justo, não é honesto que se dê um alvará para alguém, para funcionar um bar embaixo e more pessoas em cima. Os imóveis antigos do centro de Curitiba, o prefeito está com uma excelente intenção. Recuperar o centro de Curitiba, ótimo, é muito lindo. Nós temos arquitetura histórica, é muito lindo, mas liberam um bar embaixo da casa de um casal de idosos. Então o que nós queremos é que a prefeitura amplie, que nós queremos ter assento na CAGE, que nós queremos que os vereadores, nós ainda não conseguimos uma audiência pública com a Câmara Municipal. Conseguimos com o Poder Superior, que é o Legislativo Estadual, e o Municipal ainda não nos abriu as portas para fazermos audiência pública sob nossa coordenação. Nós temos ido em audiência pública dos predadores, aonde somos linchados. Então é isso a minha fala, desculpe alongar-me, mas infelizmente eu sou sincero, e na minha idade já não tem mais por que ficar remoendo e morrer de remorso depois. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, parabéns pela sua fala, né? É a fala da indignação, né? A gente sabe que a paciência é uma virtude, mas a indignação é santa também, né? Como foi a do Cristo quando expulsou os vendilhões do templo. Tu coloca um tema, coloca o dedo na ferida mesmo. E a gente sabe que o poder público, inclusive, promove, né, a perturbação do sossego e, inclusive, deixando de respeitar, até como a Valéria me lembra aqui, porque o Estatuto das Cidades prevê, né, o estudo de impacto da vizinhança, as EIVs, e muitas vezes não está se respeitando, né? Eu sou vizinho aqui, eu vi aqui da Prudente de Moraes, foi feito um grande impacto, uma alteração completa ali na Prudente de Moraes, né, que já era complexa a região, agora está muito mais ainda, né?
Eu sou testemunha do que tem acontecido. Então, será que houve uma EIVE para poder discutir esse tema ali antes? Mas isso é só uma consideração. Eu quero passar a palavra agora à senhora Priscila, agradecendo mais uma vez, Rony, a sua fala, cidadã. Passar a palavra à senhora Priscila Auer, que é a secretária do Conseg São Francisco, e aqui diz protetora dos animais. Obviamente, deve também trabalhar com o tema, né, que envolve os nossos animais aí, domésticos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em prol dos animais. Eu fiz algumas anotações aqui até para ilustrar a complexidade da situação, porque, em especial, aos animais domésticos, que é o que, né, convive conosco em casa. Então, assim, o impacto do barulho ele varia conforme as espécies animais. Nos cães, o medo ele é mais visível porque a sua audição ela capta uma percepção que não percebemos, ou seja, os cães escutam até 4 vezes mais longe do que nós, né? Só que eles não compreendem a origem da onde está vindo o barulho, né? O que acaba agravando a situação, né? E interpretando isso como um pânico, uma demanda de fuga, é onde ocorrem os atropelamentos, né? São animais que fogem, que pulam cerca, que pulam muro, né? Como situação de medo e ansiedade, né? O estresse advindo do barulho ele pode levar a comportamentos como latidos excessivos, animais que choram, que tremem, alguns têm convulsões, né, para o desespero dos donos, respiração ofegante ou falta de ar, né? A fuga iminente de um animal, no desespero, então eles podem até mesmo causar o próprio enforcamento com a coleira, né? Quedas. Então, são situações de acidentes que, por causa do som, né, o animal ele perde o foco. E a mesma situação, né, que o doutor Macedo expôs, é o pico de estresse, né, o pico de pressão arterial que demanda toda essa situação que, às vezes, não é em toda ocasião que você tem de prontidão um veterinário para atender ali o que está acontecendo naquela ocasião, né? Eu vou expor aqui uma pesquisa do grupo Pet Love, né, que ele entrevistou 1.200 pessoas. Eles relataram que 73% dos pets, quando está em ocasião de barulho estridente, 73% dos pets se escondem, 58% ficam perdidos ou assustados, 52% têm temores, enquanto 37% buscam o colo dos tutores, né? Então, assim, é uma situação crítica, é uma situação grave, né, que muitas vezes fogem do contexto e é uma situação que poderia ser remediada, né, porque são causas externas que poderiam ser controladas. A situação já dos felinos, a situação ainda é pior, né, porque eles tendem a se esconder, muitos fogem de casa, se ferem e, em alguns casos, vão até a óbito, né. O medo do gato ele fica bem evidente porque a pupila dele fica dilatada, né? E alguns ocasionam até a situação de ataque ao próprio dono, né? E o gato, a audição dele é mais aguçada, né, do que nos cães e do que nos humanos. Eles percebem sons inaudíveis, né, pelo fato assim que chega até a 1000 Hz, enquanto do cachorro chega a 40.000 Hz e do ser humano a 20.000. Então essa situação do gato, né, de ter essa percepção tão aguçada, né, o que ajuda na questão do instinto de caça e sensibilidade, né, de comunicação com outros animais, ele acaba perdendo nessa situação por causa para ele o som se torna muito mais agravado do que nós humanos escutando um fogo com estampido, uma buzina, né? Então, assim,
E uma curiosidade que eu gostaria de pontuar aqui, né, os gatos, né, por essa situação do som ser muito mais agravado, eles têm uma orelha que tem 32 músculos e se movem de forma independente, né? Então, eles escutam sons ultrassônicos, né? Os ruídos agudos, eles percebem o que o ser humano não percebe, o que agrava ainda mais a situação. Já em relação à vida silvestre, né, quando eles estão expostos aos barulhos eminentes, as aves são extremamente sensíveis, podem sofrer ataques cardíacos, abandonam o próprio ninho e até podem ter desorientação de voo, batendo em árvores e outros obstáculos, naturalmente, vindo a morrer. Né? Cavalos e bovinos ficam desorientados, também levando a ferimentos e a óbito. E animais menores ficam expostos a predadores e acidentes, bem como o som repetitivo alteram os padrões naturais de comportamento, reprodução e migração, gerando impactos a longo prazo no equilíbrio ambiental. Né? Então, a situação é, todos os animais eles ficam desnorteados, eles não têm a mesma percepção, que se incomodam o ser humano. Imagina um animal que tem uma audição muito mais aguçada do que a nossa, né? E todo esse impacto, né, que causa, né? Se no ser humano já é constrangedor, imagina numa vida animal como que fica essa situação, né? Foi exposto aqui a questão de som alto, som de sirene, trovões, pirotecnia, mas ficou esquecida também a situação do carro do sonho, né? Que também incomoda, né? Tirando um pouco aqui o foco da questão animal. Então, assim, o que eu acho que falta mesmo é a questão de empatia. Né, eu sei que o meu foco aqui foi a questão de falar da vida animal, né, dos pets, mas se nos incomoda, imagina de forma tão perturbadora quanto deve ser, né, para os animais, sejam animais domésticos e silvestres, porque, querendo ou não, nós temos parques, né, dentro do ambiente urbano e isso deveria ser levado em consideração também. Então é isso. Muito bem. É um exemplo. Obrigado por passar a palavra agora à doutora Aline Milanês. Nós temos 2 pessoas mais inscritas para falar na mesa, depois a gente abre também para quem quiser fazer algum tipo de intervenção. Eu vou passar a palavra à doutora Aline Milanês, representante e advogada da ONG Onda Autismos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado, aos componentes da mesa. Obrigada pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sensível, que é com relação à pessoa TEA, a pessoa com transtorno do espectro autista, né? Eu sou uma defensora, né? Já quero me colocar na questão de defensora mesmo. Sou mãe de autista, tenho o Joaquim de 6 aninhos. Estou praticamente em todo o estado do Paraná palestrando, falando sobre o direito das pessoas autistas, e um pouco desses direitos é justamente sobre a vida digna e sobre toda a questão ali de adaptação de espaços, sejam eles públicos ou privados, com relação a essas pessoas, né? Mas eu senti de citar 2 exemplos do meu próprio filho, para dizer como a gente sente na pele sobre esse tema, né? Quando o Joaquim nasceu, ele não dormia. Gente, ele não dormia. Até 1 ano de idade, o Joaquim, ele gritava, ele chorava a noite inteira, o dia inteiro. Ele só se acalmava no peito. E o que eu fui descobrir mais tarde? Que era a sensibilidade auditiva. Gente, eu colocava meu filho para dormir e quando eu ia tomar banho, o barulho do chuveiro de 2 cômodos, distante de onde ele estava, ele acordava. Então, olha como assim, eu fui dormir, assim, até hoje, na verdade, eu não durmo, né? A mãe não dorme nunca. Mas, assim, a sensibilidade dele, e que isso afeta muito os autistas, né? Mas até então eu não sabia do diagnóstico dele, fui descobrir com 1 ano e 8 meses. E não só essa questão do banho, mas, gente, se eu precisava usar o sanitário de madrugada,
eu não podia puxar descarga. Olha a sensibilidade que ele tinha. Eu não podia, gente, sair de perto dele, qualquer barulho mínimo que fosse, eu causava um transtorno nele e, por Deus, ele não retornava a dormir. O sono dele era hipersensível justamente por ele ser TEA. Então, eu sempre trago isso à tona, por quê? Porque muitas das características do TEA, ela começa aí a questão do sono, da questão da hipersensibilidade auditiva, do sensorial mesmo. Então, trazendo isso para o nosso tema de hoje, o quanto isso é relevante a gente trazer com relação às pessoas com transtorno do espectro autista. Nós, da Onda Autismos, nós temos um programa que é a empresa amiga da pessoa autista, que nós capacitamos as empresas a trabalharem com relação à acessibilidade nesses espaços privados e trazemos também para o público. O que seria acessibilidade? Desde a questão, a minha voz aqui pode estar incomodando uma pessoa autista na plateia, de disponibilizar os fones auriculares para poder amenizar essa questão da hipersensibilidade sensorial da pessoa autista. Agora você pensa a questão da perturbação ao sossego com relação, como o Major trouxe aqui, de tantas denúncias, de trabalhar com isso em casas noturnas próximas de onde uma pessoa autista está. A sensibilidade, ela é extrema. E eu quero trazer alguns casos que eu tinha até trazido um esboço, mas eu vou mudar um pouco aqui, com relação que eu venho trabalhando no meu escritório mesmo. De pessoas autistas, gente, de vizinhos que descobrem, já fica aí atento para isso, Major, que descobrem que você tem uma criança autista, ou que você é um adulto autista, essas pessoas, ela perturba mais ainda o sossego. Elas trazem isso de uma forma provocativa, gente, isso é tão real. Eu recebo essas denúncias no meu escritório. E o que eu faço? Liga para a Polícia Militar, vamos fazer um boletim de ocorrência, porque nós temos, a pessoa autista é uma pessoa considerada, para todos os efeitos legais, uma pessoa com deficiência. Então, ela tem prioridades para todas as questões, desde o atendimento da Polícia Militar, desde um boletim de ocorrência, assim por diante. Então, a gente pede, né, para essas autoridades que fiquem atentas a isso, porque quando nós temos uma questão de perturbação de sossego, né? Meu nome é só pessoa autista aqui, e nós sabemos que está perturbando uma pessoa autista, a gravidade é muito maior. É muito maior, o atendimento tem que ser mais célere ainda. E, assim, numa outra denúncia que eu recebi de uma cliente minha também, no caso, o vizinho sabia que ela era autista, uma adulta autista, e não quer dizer que de um adulto autista ele tenha diferença com relação a uma criança. A sensibilidade, às vezes, até mais quando o diagnóstico é tardio e a pessoa não sabe, ela se desregula muito e ela acaba se tornando até agressiva na maneira dela ali, mas não porque ela quer, mas por descontrole mesmo do emocional ali, do sensorial que ela está de sobrecarga. O vizinho, todos os dias, buzina, assim, diariamente, para incomodar ela. E ela já pedimos para a Polícia Militar ir lá, fizemos questão de boletim de ocorrência na Guarda Municipal e não resolve. Isso em Foz do Iguaçu. Eu sou de Foz do Iguaçu, já faz quase 2 anos que eu estou morando em Curitiba, então, assim, é muito comum. E a perturbação do sossego para a pessoa autista, infelizmente, ela é muito agravada, né? E a gente pede mesmo que as autoridades elas se atentem muito a isso, tanto que a gente faz palestras com a Polícia Militar, Polícia Civil, de como abordar e atender essas pessoas autistas, porque, por vezes, a perturbação, a questão de hipersensibilidade sensorial dela está tão sobrecarregada que ela acaba se tornando agressiva, ela acaba tendo movimentos agressivos, mas, na verdade, ela só está com uma hipersensibilidade sensorial alterada e a sobrecarga dela está demais. Então, assim, olha, questões assim básicas para você saber que uma pessoa autista ela está em desregulação, um ambiente como esse. Isso daqui pode ser perturbador para uma pessoa autista, um ambiente como esse. A minha fala, a tua fala, a fala dos demais, a questão do som aqui, ó, a pessoa autista ela pode estar perturbando ela, as ondas sonoras perturbam nessa questão sensorial, muito cheiro, algumas falas no auditório junto com a minha fala aqui pode ser de muita sobrecarga sensorial para aquela pessoa autista. Então, assim, a perturbação ao sossego ela vai muito além quando se trata para as pessoas autistas, porque a hipersensibilidade sensorial ela é uma das características, por vezes, às vezes não até cuidadas, mas quando você vê, meu filho ele ama, buscando a tua fala agora, ouvir música dos anos 80.
Ele ama, gente do céu, uma criança de 6 anos ama, porque ele escuta com meu pai, né, as músicas dos anos 80, mas ele tem o tempo dele, o som dele, a situação dele. Agora, se ele estiver num ambiente de música alta que seja dos anos 80, que ele ama, dependendo da desregulação sensorial dele ali, vai ser muito forte. E ele vai entrar em crise, eu vou ter que sair do ambiente com ele. De muitos ambientes. Eu queria ter trazido um videozinho que passa no shopping center, me perdoa, eu realmente esqueci de enviar, que trata justamente dessa questão da hipersensibilidade sensorial auditiva e de muito estímulo no ambiente. Então, assim, às vezes a pessoa autista ela vai ter essas características, sim, e é por conta muito da perturbação ao sossego, trazendo ao tema aí com relação à hipersensibilidade sensorial auditiva. Nós temos algumas legislações aqui que falam, né, principalmente a Constituição Federal, sobre a questão da vida digna. Nós temos a Lei da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista e, recentemente, né, eu pude fazer parte aqui da questão da aprovação do Código do Autismo, que trata também sobre essa questão de acessibilidade. A pessoa autista ela tem direito à acessibilidade. O que seria acessibilidade num ambiente como esse? Por estar podendo usar o seu protetor auricular, né, se ela tiver sensibilidade sensorial auditiva. Então, seria mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Existem legislações protegendo essas pessoas autistas, né? E aqui a gente, fazendo política pública, aqui falando no espaço público, trabalhar com essas questões dos direitos em todas essas questões das políticas públicas. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, doutora. Nós é que agradecemos pela sua contribuição, como a senhora mesmo revelou, essa casa que tem se debruçado. Nós iniciamos fazendo legislações já há muitos anos atrás, avançamos muito, tanto que consolidamos com um código, né? Um código que pôde de fato, nós chamamos o Código dos Autistas, né? Mas na verdade ele reúne toda a legislação e do que já está legislado, e sempre estamos abertos a poder debater e discutir para poder melhorar ainda mais esse tema que tem que ser tratado. Vou passar a palavra agora para a senhora Maria Helena Salomão, que é professora e representante dos moradores da rua Prudente de Moraes. Esse aqui eu tenho acompanhado de perto. Bom dia, obrigada, deputado, obrigada, Valéria, pelo convite. A Valéria me convidou, eu faço parte do movimento Curitiba contra a Perturbação de Sossego, e ela me convidou para representar todas as vítimas, mas é muito difícil representar todas, que são vários focos. Então, deputado Romanelli, eu gostaria de lhe dizer que, na verdade, eu estou aqui, sim, e a sua assessoria me colocou como representante da Rua Prudente de Moraes, dos moradores, mas, na verdade, o foco de perturbação de sossego, que se criou a partir do polo gastronômico da Prudente de Moraes, que tem aí uns 3 anos, ele se alastrou pela Carlos de Carvalho, pelo Centro Histórico, pela Trajano Reis, e veio tomando conta da Praça Espanha. Então, é em nome de todas essas vítimas que eu falo. E por que eu agradeço tanto a Valéria? Porque as vítimas de perturbação de sossego, e aí eu trago o exemplo da fala do famoso Major Goulart no movimento, estão desamparadas, estão completamente emparedadas entre o poder público municipal, que se tornou omisso, eu não tenho outra maneira de dizer isso, e a lentidão que a gente compreende do sistema judiciário. Então, as vítimas de perturbação de sossego, nos resta o quê? O acionamento da Polícia Militar, ou pelo 190 no telefone, ou pelo aplicativo, e é isso que nós temos feito, né? Nós vínhamos fazendo, devidamente municiados de vídeos que nós enviávamos pelo aplicativo, e nós fomos sempre muito bem atendidos pelas forças policiais. Eu me lembro de uma das vezes que eu liguei para o 190 e eu ainda pedi desculpas para o atendente, que muito educado, e eu disse: me desculpe por estar fazendo um chamado para um motivo que não é de extrema urgência.
né? Vocês podiam estar enviando viaturas para atender outro tipo de ocorrência, de emergência, mas eu tenho que lhe pedir ajuda, porque nesse momento, e aí eu não sei se vocês prestaram atenção, o último vídeo que a assessoria passou, o último vídeo é exatamente da frente da minha casa, desse bar que foi inaugurado há 6 meses lá, na esquina da Prudente de Moraes com a Júlia da Costa. Aí o atendente me perguntou quantas pessoas estão provocando essa perturbação de sossego para que eu possa saber quantas viaturas eu envio. E eu já tinha contado, porque na vez anterior eu não tinha, e essa informação eu senti que foi importante. Eu contei 120 pessoas para fora do bar. O bar é pequeno, é um bar pequeno, e eles resolvem o problema deles de capacidade com algumas mesinhas pelo lado de fora, mas estimulam, e isso é um conceito novo aqui da cidade, estimular a ocupação dos logradouros públicos, calçadas, vias públicas, como se fosse um ato de cidadania. E eu não entendo os parâmetros que construíram esse conceito novo da cidade. Mas, enfim, eu contei 120 pessoas que, se vocês repararam naquele vídeo, eles se espalham pela calçada e pela via pública, que, por sinal, é uma rua que passa um ligeirinho que, pelo nome, tem que andar rápido. E ele passa ali, às vezes, 11, 11h30 da noite, buzinando para não atropelar ninguém. Mas, enfim, eu só queria explicar isso para o deputado, por que eu estou aqui em nome desse grupo. É um grupo que foi constituído exatamente para cuidar ou para tentar minimizar a situação de perturbação de sossego desse bar, mas convivendo e conversando com moradores do entorno, a perturbação de sossego ali nas Mercês, devido ao polo gastronômico, é muito maior e mais ampla, e está se estendendo para os bairros vizinhos. Vejam, no meu entendimento, e como cidadã, a prefeitura abençoou com alvarás concedidos através de robôs, maneira online. Esses estabelecimentos que pedem o alvará, que solicitam o alvará, como bares ou restaurantes sem entretenimento. Isso significa, não vai ter música ao vivo nem som mecânico, que é muito mais fácil de controlar a emissão de decibéis. A própria Secretaria do Meio Ambiente pode fazer isso. A Polícia Militar, numa possível abordagem, pode confiscar o material que está produzindo tamanho ruído. Porém, que é o caso dessa minha esquina, é um bar que não tem nenhuma música ao vivo, não tem nenhum som mecânico, e todo o barulho é produzido por vozes humanas que, é claro, se espalham pela calçada, comportamentos alterados por ingestão de bebida alcoólica. O doutor Macedo poderia nos explicar, é completamente alterado, porque humanos adultos não alteram o comportamento de forma espontânea, como se fossem crianças gritando na rua meia-noite, 1h30. Não, eles têm esse comportamento alterado por alguma substância. Somente crianças têm essa espontaneidade. Então, o que é que nós fizemos ali? E é isso que eu quero trazer, inclusive para o deputado, é um protocolo de tentar resolver ou minimizar a situação. Nós fizemos, depois de todas as tentativas de denúncias na prefeitura, dezenas, no 156, no portal, dezenas. A AIFO fez 4 operações lá, 3 delas foram com 2 multas e 1 autuação, e nada adiantou. A prefeitura, o 190 nos atendeu dezenas de vezes fazendo a abordagem, e eu sou testemunha, porque eu moro bem na frente e eu vi a abordagem como é, muito respeitosa, muito assertiva,
pedindo que os clientes do bar, pedindo aos donos do bar que os clientes não fizessem tanto barulho. E no que a viatura se afastava, eles, inclusive, debochavam da abordagem com os próprios clientes. Então, nós chegamos num ponto, e esse é o ponto em que muitas vítimas de perturbação de sossego, inclusive presentes aqui, estão, de não nos resta mais nada a não ser o Ministério Público. Nós encaminhamos, eu peço licença só para mostrar, nós encaminhamos esse abaixo-assinado para o Ministério Público. Aqui tem assinaturas de apenas 1,5 quadras, pedindo providências em relação a esse bar, porque nós estamos completamente desamparados pela Prefeitura. A polícia já fez o que podia por nós, só nos resta o sistema judiciário. Quer dizer, nós sobrecarregamos o Poder Judiciário e vamos ter que esperar com paciência, conforme a própria Valéria disse, e o próprio Major Goulart, às vezes 1 ano. Se a gente chegar vivo até lá, se a gente ainda estiver saudável, mentalmente saudável, vamos ver no que resulta. Eu queria trazer, deputado, sobre aqui, dessa frente parlamentar municipalista, né? É um avanço, é um alento para nós todos. Eu queria trazer uma reflexão minha, e para isso eu quero contextualizar para todos a minha formação rapidamente. Eu fui integrante instrumentista da Orquestra Sinfônica do Paraná por 39 anos. Me aposentei há 6 meses e assumi como dedicação exclusiva apenas o cargo de professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que é ligado à Unespar. O campus, a sede do campus da universidade, da Escola de Música, fica na Barão do Rio Branco, na frente do MIS, não sei se vocês conhecem. O governo do Paraná nos cedeu o Centro de Convenções como sede da nossa escola. Então, vejam, é uma escola, é um centro de arte de música e de artes plásticas e visuais. Eu sou professora do Centro de Música e, é claro, os nossos alunos fazem barulho. Eles são estudantes de instrumento, de canto, de composição e de regência, e o Centro de Música, o Centro de Convenções não era adequado para esse tipo de aula, porque o ruído percorre. Muito bem, a nossa sede é vizinha de um hotel. E 1 mês depois da nossa instalação, é claro, os hóspedes começaram a reclamar e a gerência procurou a diretoria do campus. Numa conversa de gabinete, por que eu quero ressaltar isso? Não foi preciso lavrar termo circunstanciado, como nós lavramos ali na Prudente de Moraes, 4 termos circunstanciados para tentar resolver um problema simples, que era o bar colocar os clientes deles para dentro. Não. Numa conversa de gabinete, o nosso diretor imediatamente baixou uma portaria orientando para que todos os estudantes e professores e funcionários que tivessem instrumentos, por exemplo, instrumento de metais, trombone, trompa, trompete, são instrumentos barulhentos. Esses instrumentos, essas aulas seriam na parede oposta à do hotel. Muito bem. E, a partir daí, nós tínhamos já um planejamento de reforma para a escola com adequação acústica. Estávamos esperando a verba ser liberada pelo Estado. E foi liberada. Então, a reforma já começou, o tratamento acústico já começou. Nós vivemos em parceria urbana com o hotel, muito bem. E aí eu queria dizer para essa frente parlamentar, que é um apelo nosso. Eu sei que há um movimento, especialmente na Câmara Municipal, porém tem um parlamentar da Assembleia Legislativa que apoia, que é na mudança, na flexibilização da lei anti-ruído, para que se aumente a permissividade de pressão sonora em termos de decibéis, para que se aumente não apenas para de 55, 45 no período noturno, mas para que se aumente
Por quê? Porque a cidade evoluiu, a cidade cresceu e a cidade é muito mais viva à noite, esse é o conceito. É muito mais viva à noite e não tem como se adequar à lei do silêncio, 10.625. Porém, e aqui fica o apelo, isso seria adequar a lei ao barulho produzido e não o barulho produzido à lei. Essa permissividade é perigosa e eu perguntaria aos parlamentares propositores dessa lei, em 2035, vai ser outra cidade, ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar com a vida noturna, criando cultura. E eu lhes pergunto, nós vamos ter que revisar essa lei novamente. Aí nós vamos subir para quanto a permissividade de decibéis. Então, eu peço que essa frente parlamentar criada analise com cuidado, caso essa proposição chegue aqui algum dia, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para tanta gente com um alcance tão grande, em nome de todas as vítimas de perturbação do sossego da cidade. Obrigada. Belo depoimento, professora, que tu faz. Eu quero dizer o seguinte, que desculpe que às vezes eu acabo fazendo comentários, mas eu sou morador, vou repetir, da Carlos de Carvalho, esquina com a Desembargador Mota, e eu estou trabalhando ali há 10 anos com a Polícia Militar também, porque aos sábados e domingos é um desfile dos carros, não é? Dos Porsches, Ferrari, Mustangs, enfim, com escapamentos, enfim, abertos. E ainda fica uma pleia de pessoas que, não sei, não tem o que fazer, eles ficam com equipamentos de videozinho ou câmera, filmando e fotografando. E aí justamente é quando se acelera o veículo para obter aquele volume que ali passa Espanha, enfim, naquela região toda ali. Nós já colocamos radar, Polícia Militar ficou permanentemente lá. Houve uma época que nós tínhamos viaturas assim, quase que 24 horas dedicadas, um totem que filma permanentemente. Sempre temos a presença de alguma autoridade policial ou um agente de trânsito do município. Pois olha, mesmo assim, o desrespeito é absoluto. E é madrugada, é domingo à tarde, é sábado à tarde, e aqui essa região toda que tu fala aí, eu me incluo nessa vizinhança. Meu apartamento, no meu quarto eu tenho vidro duplo lá para poder tentar diminuir o barulho, que de fato é uma algazarra toda. O problema é grave mesmo, é complexo, não é porque a gente vai ficando mais velhinho, não, é porque de fato fica intolerável a questão. Eu sempre tenho uma teoria, na praia principalmente, eu acho que na praia nós conseguimos controlar isso, porque eu sempre tinha uma casa, tinha até hoje Betaras, agora tenho um apartamento, e sempre que vinha, né, naquelas madrugadas de Ano Novo e outros momentos, o cara com carro de som bem alto, eu sempre falo o seguinte, olha, várias vezes, arrumei encrenque, inclusive, com isso, pega o carro e vai na casa da sua mãe, liga na garagem o volume nessa altura que está aqui, para ver se ela deixa você ficar com esse volume alto ou não. Para usar o português, claro, porque reconhecidamente essa questão do respeito ao direito das pessoas é o que falta, né? Nesse caso desse estabelecimento aí da Júlia da Costa com a Prudente Moraes, só tem uma solução, que é caçar o alvará e fechar o estabelecimento, ponto. Não tem outra solução. Não é isso? Pode, claro. Rapidamente, só contextualizando o que o deputado falou, uma coisa importante a falar sobre esse estabelecimento que teve o alvará concedido com certeza, sem nenhuma análise, estudo de impacto na vizinhança, então isso não se fala mais, porque o conceito da prefeitura agora é desburocratizar a concessão de alvarás para facilitar o comércio e a vida do entorno. Esse estabelecimento está a 20 metros de uma escola que atende crianças de 4 a 14 anos, 20 metros,
exatamente do portão de entrada e saída da escola. Só isso já teria sido motivo para a não concessão do alvará. Perfeito. Só isso. Perfeitamente. Eu quero registrar aqui a presença do nosso ex-vereador de Curitiba, Mauro Inácio, que exerceu 3 mandatos. Infelizmente não foi reeleito por pouquíssimos votos, mas, se Deus quiser, assume logo o mandato. Agradecer, Mauro, a tua presença aqui conosco. Ou tanto o Edilto quanto o Moisés era da equipe do Mauro Inácio, né? E o Moisés tem sido aí um atuante. E é bom tê-lo aqui conosco. Agradeço muito, até porque acho que está ouvindo as questões todas e são temas que a gente tem que tratar, de fato, na nossa prefeitura. Que, diga-se de passagem, foi bom um relato até ouvido aqui, né, que o nosso prefeito, Eduardo Pimentel, está aberto a esse debate, né? Acho que é um tema que a gente tem que levar para a cidade, porque a vida na cidade, a cidade, de fato, é um organismo vivo, mas por isso mesmo que todos os organismos, todos os viventes da cidade têm que ser respeitados, né? Basicamente, eu creio isso. Eu vou passar a palavra agora para a nossa última oradora aqui da mesa, depois eu vou abrir a palavra, a doutora Aline Bilek Bar, que é promotora de justiça e que está aqui, e é do nosso Ministério Público do Paraná. Doutora, com a palavra. Bom dia ao deputado, né, Luiz Cláudio Romanelli, a Valéria Prockman, o Major também Goulart e os demais presentes aqui também na mesa, as demais autoridades que estão presentes, representantes, vítimas, né? É uma satisfação, uma honra estar aqui na Assembleia Legislativa, deputado em nome do Ministério Público do Estado do Paraná. Só para os senhores terem uma ciência da magnitude do problema, da temática, esse tema chegou à Procuradoria-Geral de Justiça. Então, é um nível de Estado. Nós estamos tratando a questão a nível de Estado do Paraná. E eu estou aqui por designação do Procurador-Geral, porque quem teria mais propriedade de falar aqui seria o doutor Sérgio Cordoni, que é o promotor de justiça há muitos anos, que atua na Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba. Ele está designado também na outra promotoria também do meio ambiente, e que tem um trabalho belíssimo nessa questão de perturbação do sossego, de poluição sonora, notadamente a poluição sonora, porque tem aspectos ambientais, né, os desdobramentos ambientais, por ser um crime ambiental. Só para ter uma ideia, ele tem mais de 200 e poucas ações civis públicas propostas, muitas delas envolvendo poluição sonora. E eu sou testemunha disso porque eu fiquei designada nessa promotoria quando ele esteve afastado por motivo de doença. E realmente o trabalho dele é muito incisivo e muito tocante nessa questão aí da poluição sonora, principalmente na questão dos estabelecimentos, né? Que nós sabemos que nós vivemos período pandêmico e mesmo assim nós vislumbramos, nós presenciamos estabelecimentos abertos, mesmo em pandemia, mesmo contrariando disposições sanitárias. E o doutor Cordoni, muito atento, propôs ações civis públicas até mesmo para combater esse tipo de atividade. Então, gostaria sempre de frisar que o Ministério Público ele é um defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Atua como fiscal também do cumprimento da Constituição e das leis desse país, do Estado e dos municípios. Eu sou promotora de justiça que atuo em matéria de habitação e urbanismo em Curitiba. Mas eu percebo que esse problema todo que nós estamos aqui debatendo é a nível do Estado. Cada município, não é só de Curitiba, é de cada município que temos no Estado do Paraná. E, por isso, a magnitude de ser trazida pelo deputado, pela Assembleia Legislativa, a importância, o destaque que isso tem para nós debatermos realmente. E o Ministério Público está muito atento às demandas da comunidade, receberemos sempre quando nos for encaminhado, e também de ofício, muitas vezes nós de ofício também instauramos, e nós temos 2 instrumentos legais que nos permitem ter uma atuação muito
profunda, muito eficaz no combate às perturbações, à poluição sonora, que seria o inquérito civil público, o termo de ajustamento de conduta e também a ação civil pública, né? Então, o inquérito civil público, o termo de ajustamento de conduta e a ação civil pública, né? Claro, nós não queremos, claro, em matéria de poluição sonora, falando em crimes ambientais, as perturbações acabam se caracterizando ainda, como o Major bem expôs, como contravenções penais ainda. Elas são infrações de menor potencial ofensivo e elas são encaminhadas, então, é lavrado o termo circunstanciado, encaminhado ao juizado especial. E tem a tratativa lá no juizado especial criminal. E a poluição sonora, como crime ambiental, também instaura-se inquérito policial, além do inquérito civil público, e esses desdobramentos que o Ministério Público pode atuar. Mas, escutando a fala de cada um dos senhores, percebemos aqui, a nível do Ministério Público, o quanto nós temos muito trabalho a ser feito. E não só na questão da perturbação do sossego, da poluição sonora, mas muito na minha matéria, de habitação e urbanismo. Porque esses grandes eventos, quando eles ocorrem, eu achei muito interessante também a fala da senhora Valéria, da participação dos CONSEGs, da participação mais da sociedade na CAGE. Porque a CAGE, ela que é um órgão ali que vai autorizar, ela vai licenciar né, que vai licenciar esses grandes eventos, e que são grandes eventos que impactam bastante a cidade. Nós aqui, da minha parte, não estou dizendo que a cidade não tenha que ter eventos. Tem que ter, nós temos que ter lazer, nós temos que fomentar o turismo na cidade, todos nós temos o direito à cidade, mas nós queremos uma cidade também saudável, né? Saudável, como o doutor também expôs ali, a saúde das pessoas, a saúde dos animais, a saúde das crianças, seja com deficiência ou não, né? Mas crianças, adolescentes, os adultos também que possuem deficiência. Então, nós queremos essa cidade que haja mais inclusão social, mas que ela também permita que, além desses eventos, a gente possa cuidar desses aspectos também tão complexos que tem que caminhar junto. Então, o trabalho do Ministério Público realmente é nesse sentido de poder, então, além de fiscalizar, que é nosso papel já legal, constitucional, mas também, de alguma forma, fazer algumas tratativas junto aos municípios. Eu não falo só de Curitiba, nós temos uma gestão nova de cada município com as eleições municipais. Eu percebo em Curitiba um olhar atento do atual prefeito nas questões ligadas aos bairros, à Operação Centro Seguro, agora que tem toda uma reestruturação do centro da cidade de Curitiba. Mas também cada município tem um gestor novo aí, que eu imagino que agora mais atento, e essa audiência pública também é um instrumental excelente, no sentido também de despertar que o gestor agora municipal possa revisar as suas legislações, porque nós temos legislações municipais que autuam o cidadão, o estabelecimento lá, mas são tantos os procedimentos ali que efetividade mesmo a gente não consegue observar. E daí precisa passar para o Poder Judiciário. E daí, como foi exposto aqui, é muito lento, é muito moroso, engessa muito no Poder Judiciário. E não é porque ele é ineficiente, é que as causas são muitas demandas que são represadas no Poder Judiciário. Então, se o Ministério Público, como um dos papéis dele, também é um papel resolutivo, que nós possamos também, então, trabalhar nesse sentido de chamar o Poder Público Municipal, chamar as representatividades da sociedade civil organizada, as demais ONGs, Poder Público a nível estadual, a nível municipal, as polícias, tanto militar, civil, a Guarda Municipal, os órgãos de trânsito, todos sentarmos numa mesa, eu até me coloco à disposição, né, dentro do Ministério Público, para nós organizarmos tudo isso, para
conseguimos avançar, né? Porque esse espaço também de debate é também para nós chegarmos a algumas conclusões e alguns encaminhamentos, né? São ideias muito profícuas, ideias que são importantes para nós darmos continuidade, mas que os encaminhamentos também surjam daqui, né? E um dos encaminhamentos é que nós continuamos, então, tudo isso dentro da casa, da nossa casa, que é a casa da sociedade, que é do povo, que é o do Ministério Público, que nós possamos, então, sentar, conversar, analisar quais são as demandas de cada conseg. Eu não falo só de Curitiba, mas de todos os municípios aí do nosso querido Paraná, que também sofrem com isso. Não sofrem só com o som alto, mas com a algazarra, que nem a senhora até expôs, que o estabelecimento às vezes não tem som mecânico, não tem som ao vivo, mas as pessoas que ficam ali conversando num determinado horário, é perturbador. É aquela risada em som alto, né? Os ânimos estão muito já acirrados, às vezes acaba tendo desdobramentos criminais, que a polícia também vem ali atender alguma ocorrência mais grave. Então, tudo isso vai impactar uma cidade. Uma cidade onde nós moramos, ela tem que ser bem planejada. E ser bem planejada não é só as questões estritamente urbanísticas, né? Ela também tem as questões de uma gestão democrática da cidade, porque é nela onde nós vivemos, é nela onde nós exercemos nossas atividades, seja de trabalho, de lazer, educacionais, de descanso. Então, nós precisamos de ter uma cidade, como foi dito pela minha xará Aline, uma cidade sadia, né? Um direito a uma cidade com saúde sadia para todos nós. Então, eu, como Ministério Público, me coloco também, então, à disposição para nós continuarmos, então, no Ministério Público, a estarmos mais atentos a essas demandas e ampliar esse diálogo junto às instituições, ao poder público municipal, estadual, também fica convidado sempre a Assembleia, né, ao Poder Legislativo municipal e estadual, para nós conseguirmos realmente ter um resultado mais efetivo. Obrigada. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui. A doutora Aline, ao mesmo tempo que agradeceu ao doutor Francisco Zericotti, né, Procurador-Geral de Justiça, ter designado a senhora para representar o Ministério Público. Olha, eu fico muito feliz, já acho que é inclusive um dos ganhos dessa audiência pública é ter trazido aqui de uma forma tão robusta a presença do Ministério Público, pela sua presença aqui, da sua fala. De fato, a questão não adianta tratar de Curitiba. Curitiba, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Cornélio Procópio, Londrina. Não adianta, é o Paraná inteiro. O problema, de fato, abrange todo o Estado. Fato concreto é esse. Muitas vezes a gente está tratando, normalmente, direito urbanístico, e está muito focado, não é um ramo do direito, mas vamos chamá-lo assim como direito urbanístico, está muito na legislação do interesse local, do município. Interesse local. Mas tem muitos temas que devem e necessariamente ser tratados à luz da segurança pública. Aliás, a Valéria Proca me iniciou aqui falando sobre a questão, né, de dar à Polícia Militar a capacidade de poder impor sanção, multas, no caso administrativas, por perturbação do sossego. Não sei se precisa alterar a legislação estadual, federal, é um tema para a gente ser debatido. Ou dentro do ordenamento jurídico, ver o que é possível da gente fazer. Justamente esse debate que tem essa função de trazer diversas visões, né, para que a gente possa, né, pode ser enquadrado muitas questões como a gente pode legislar sobre a área da saúde, que tem, aí sim, né, a vigilância sanitária tem poder de polícia, efetivamente, né, nesse caso de agir, tanto do município quanto do Estado. São temas que a gente pode e deve tratar. Até, deputado, desculpa só. Claro. Eu não sei se eu fiz o registro que eu estou no lugar do doutor Cordoni, Sérgio Sim. Cordoni, porque ele está em férias. Perfeitamente. A senhora fez o registro, sim. Tá. Falou do doutor Sérgio Cordoni,
e falou justamente sobre Ele está em férias, daí a Procuradoria designou, porque é muito importante esse tema. Não, e tem tudo a ver mesmo. Né? Muito bem. Muito Deputado, obrigado. eu gostaria de... Não sei se o senhor sabe, eu sou médico, né? Tem uma pacientinha de 94 anos, caiu, fez uma fratura e uma lesão, e daqui a pouco eu vou sair. Eu só quero fazer um comentário. Por todas as falas, essa reunião não pode ser jogada fora. Claro. Tem que ter solução de continuidade. Os parabéns, doutora, pela última fala, corroborando a palavra ali do nosso decano ali a respeito da perturbação de sossego, pega a todos nós. Mas essa sessão não pode parar aqui. Inclusive, eu estava pensando cá com meus botões, né? Se tiver algum gênio, nós temos que, das coisas que eu acho que tem que se fazer é criar a medida em decibéis. Qual é a medida em decibéis que não afeta a liberdade do próximo e nem a saúde do próximo, né? Então, se algum gênio aqui pegar essa, porque o trem passa, ou você pega ou ele já passou, né? Quem for um gênio aqui de criar aparelhinhos de medida de decibéis, que pode ser gravado ali e mandar para como seja atuado, porque eu acho que a atuação tem que ser pecuniária, tem que ser dinheiro. Na verdade, senão ninguém vai respeitar. E fica por isso mesmo. Então, a discussão é muito além de tudo aquilo que a gente possa imaginar, não é verdade? Então, isso a vida nos ensina. Você já está numa idade hoje do idoso saudável, mas saudável com muito pique, né? Eu sempre brinco assim, eu tenho 7.6 turbo aspirado. Então, nós aproveitar a experiência de todos aqui que falaram, dizer de que nós não podemos perder esta reunião. Perfeito. Obrigado, deputado. Eu vou ter que me ausentar. Então, você fica à vontade, eu que agradeço o senhor. Né? Muito bem. Eu agradeço muito os que aqui contribuíram, né? Tanto que vieram falar em nome de entidades e da comunidade e deram relatos importantes para nós aqui nas diversas áreas do conhecimento, como também na figura do Volney aqui, me permitam aqui referenciar a sociedade civil organizada, essa participação cidadã e todos que aqui fizeram relatos importantes. Agradecer, doutora Aline, mais uma vez o Ministério Público. Acho que eu já vi que nós temos que formar, de fato, um grupo de trabalho aqui, né? Vamos, acho que, agendar também com o doutor Francisco Zanicotti e dialogar com o Ministério Público de uma forma mais estruturada aqui no plano estadual. Eu também vou verificar, estava conversando até com o Major Goulart, do que nós podemos fazer aqui no Estado, com o governo do Estado, para ter uma legislação que a Polícia Militar possa ter maior efetividade. Nós fizemos alterações importantes, dou como exemplo, quando demos poder de polícia ao Corpo de Bombeiros, nós mudamos o status do Corpo de Bombeiros, foi toda uma legislação construída, isso mudou, inclusive, né, a decorrência dessa legislação, e creio eu que nós temos que avançar também nessa questão que envolve a perturbação do sossego, dando à Polícia Militar aqui maior instrumentos eficazes aqui para poder atuar além daquilo que ela já dispõe. Que aqui o relato, né, Major Goulart, que a gente ouve, como síntese, eu ouvi aqui que a população tem sido atendida, tem sido acolhida, até porque o seu número inicial, 80% do nosso efetivo tem ficado quase que disponibilizado para atender esses eventos de perturbação do sossego, que é o excesso do ruído na cidade e nas cidades, né? Então, eu encerro aqui dizendo que, obviamente, faremos os desdobramentos desse processo todo. Valéria, próxima a você, é uma liderança aqui autêntica aqui do movimento. Eu quero agradecer a doutora Alessandra Abrão, aqui, que é advogada e é da minha assessoria, e ela que foi responsável pela organização dessa audiência pública, e também ela fica como nossa referência aqui, só para poder deixar aqui uma pessoa que vai poder estar tratando disso, desse tema, não é? E também outras instituições. Eu vou acionar também uma instituição que tem sido grande parceira do nosso mandato da Assembleia Legislativa, que é a Defensoria Pública do Paraná. Vou conversar
com o nosso defensor público geral sobre esse tema, que penso que a Defensoria pode e deve se debruçar sobre essa questão, até para fazer com que a legislação funcione, além da atuação cidadã que o Ministério Público do Paraná já está tendo, e que pode, obviamente, até ampliar. No mais, um bom dia. Agradeço muito os que deixaram o seu trabalho, as suas atividades hoje, mas que vieram aqui contribuir. Certamente nós vamos avançar nesse tema, e só o fato de a gente ter conseguido aqui realizar essa audiência pública para debater esse tema de conscientização sobre a questão do ruído, discutir perturbação do sossego na Assembleia Legislativa, só essa audiência pública já foi um avanço, e nós vamos trabalhar juntos aí, podem ter certeza, nesses próximos meses e anos. É isso. Obrigado a todas e todos. Um bom dia.